Eu tava ajudando alguém? Eu tava sendo uma contribuição pra alguém? Não. Foi arriscando câmera simples num banheiro, sem iluminação. Não tinha essa estrutura que a gente tem hoje. Imagina se eu não tivesse começado naquela época. Será que eu estaria aqui hoje? Eu me pergunto. Com certeza. Então eu comecei como dava. Se eu sabia o que eu ia fazer, não sabia, eu só sabia que eu queria ajudar alguém. Porque dentro daquela jornada que eu vinha trilhando, eu tinha um vazio a respeito de um propósito. Gente, vamos lá, às vezes a gente pode servir ao próximo, pode servir as pessoas à nossa volta com algo muito simples, com algo muito nosso. Eu tive sucesso, eu tive fama, tive oportunidades financeiras maravilhosas, mas eu tava ajudando alguém? Eu tava sendo uma contribuição pra alguém? Não. Foi arriscando que eu encontrei o meu caminho. E não é só esse o meu caminho hoje, mas me abriu muitas portas. Minha amiga, eu tive muitos desafios ao longo do caminho, óbvio, mas eles engrandecem, eles fazem com que a gente aprenda. Então, ter começado lá atrás foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. E as pessoas vão lá e falam, mas por quê? Você é jornalista, vai trabalhar na sua área, vai fazer algo sério. O que é algo sério? O que é algo sério? Eu pergunto. Mas só a gente sabe das nossas dores, só a gente sabe dos nossos dilemas. Então, enquanto a gente puder bancar as nossas escolhas, eu sinto que é o caminho mais saudável. Que se eu pudesse dizer pra aquela menina lá atrás, é isso, banca as tuas escolhas, porque as pessoas não sabem o que se passa aí dentro. Elas não sabem o que te motiva, o que te machuca. E assim foi. Tem uma frase que uma vez eu vi, o que a gente procurou e não encontrou, a gente transformou. E é basicamente isso, né? Você procurou ali algo que te preenchesse e ainda tava ali, né, perdida, talvez. Totalmente. E algo ali se transformou em algo mais palpável. Hoje você pode, né, através disso, não só disso, mas foi um pontapé pra você trilhar ali toda a sua carreira, toda a sua trajetória, para que hoje você chegue aqui, nesse momento, né, falando sobre inteligência emocional, ajudando mulheres a serem protagonistas da sua própria história. Esse pontapé que você já me contou dessa trajetória, já dá pra ver a sua busca pelo protagonismo, né? E quando você encontrou, aí você falou, putz, é isso, né? Agora eu posso ajudar as pessoas a encontrar também, né? É, porque no fundo eu pensava, se eu posso ajudar uma mulher a se sentir melhor com quem ela já é. E eu falava de maquiagem, né, gente? Vamos deixar aqui muito bem claro. Eu comecei num nicho que ainda é gigante, especialmente aqui no Brasil, né? Então o mercado da beleza, ele é enorme. E eu passei pelo menos 7 anos sendo uma das principais criadoras de conteúdo. E o que eu sabia ensinar, eu não sou maquiadora, né, Cici? Mas eu patinei, como você disse, eu dancei. E onde eu me sentia útil? Pra vocês investigarem aí, vou fazer uma provocação. Às vezes a gente não consegue identificar nossa zona de talentos, nossos pontos fortes, né? Então, em que momentos as pessoas te pedem ajuda? Em quais circunstâncias elas recorrem a você? E o que elas querem de você? E olha só que interessante, nas épocas de patinação, campeonato, shows de fim de ano, eu era aquela que arrumava, assim, metade da turma. Fazia maquiagem, fazia o cabelo, eu me virava, eu adorava, eu me deixava por último. Mas sabe quando você tá por último e fala, mas eu tô tão feliz? E tá tudo bem, porque eu contribuí, eu servi, elas se olhavam, eu tô tão linda, obrigada. Aí na época de balada, quando a gente é novinha, arrumava minhas amigas também, me deixava por último, fazia qualquer coisa básica, como eu tô usando agora, e saía feliz. E engraçado, foi inconsciente esse processo. Eu vou ensinar maquiagem, né? Porque eu gosto disso, adoro me arrumar e gosto de fazer com que as pessoas se sintam bem. Então eu resgatei isso, que era a maneira como eu ajudava as minhas amigas, as minhas atletas, colegas. E fui fazendo isso durante 7 anos. E daí, eu ainda não tinha certeza de qual era o propósito. Eu ainda não falava em protagonismo. Mas se você pegar essa trajetória do início, lá em 2009, e se você olhar para o que eu faço hoje, que é bastante diferente, o propósito é o mesmo. Exatamente. Então, a gente vai mudar, as nossas fases vão mudar, talvez o nosso nicho mude. A gente se mude de carreira, de casa, de relacionamento, de cidade. Mas tem valores dentro de você que permanecem. Olha pra eles. Quais são os seus valores inegociáveis? Então esse meu senso de contribuição, de querer ajudar, de ensinar. Eu fui professora de patinação também. Então, ai, gente, é porque eu sempre fui muito da experimentação. Então eu sou grata por ter me permitido. E eu acho que esse é um ponto de observação pra nós adultas, especialmente pra nós adultas que já estamos num relacionamento mais sólido ou que muitas vezes constituímos família, de olhar pra não perder esse senso de experimentação, porque a gente vai ficando um pouquinho mais escassa de tempo, de energia. Mais medrosa, talvez. Mais medrosa, amiga, é verdade. E daí, será que a gente tá experimentando algo novo? Que a gente vai perdendo essa essência de ter um hobby, de ter uma roda que você pode conversar sem medo de ser julgada. E são aspectos super valiosos pra manter esse protagonismo. Então, quando eu observo essa trajetória, por mais que eu tive ali no meio do caminho uma crise existencial e mudei de nicho dentro desse mercado digital, eu falo que bom que eu me ouvi e que eu experimentei fazer outras coisas, né? Muito bom. Porque senão talvez eu estivesse estagnada, frustrada de novo, por não ter esse senso de movimento, de fazer coisas novas como eu sempre fui, desde criança. Isso que eu ia te perguntar, porque eu sempre falo que somos crianças crescidas. Amém. Né? E se a gente mantém essa essência que Deus colocou lá no nosso potinho? Ele falou assim, ó, a menina vai nascer com um pouquinho mais disso, um temperinho aqui, outro ali, e vai formando quem somos, e a gente nasce com esses dons, com os nossos talentos, né? Quando a gente é criança, a gente é mais ingênua. Então aquilo vai transbordando de uma forma talvez mais até engraçada, através de brincadeiras, de gostos que você tenha mais ali e outra pessoa não tem, e você vai se formando até chegar um tempo que você lapidou tanto esses talentos que ele vira a sua missão aqui dentro desse mundão, né, que Deus nos deu. Então vão vindo algumas nuances de quem a gente é na essência, do que a nossa alma veio fazer nessa vida. Só que eu entendo que a gente muitas vezes está muito enviesada pelo que querem de nós. E não consegue olhar nem pra
para as nossas vontades genuínas que a criança manifestou. Então, quando você traz que somos crianças crescidas, parte do meu trabalho é lembrar as pessoas que existe uma criança interior e que ela precisa ser cuidada, olhada, resgatada, porque a criança ela traz quais atributos para nós adultas? Criatividade, espontaneidade, autenticidade. E a criança é muito resiliente. Minha amiga, pense, eu aprendendo a patinar. Quantas vezes eu caí e levantei? Às vezes você cai até rindo e já levanta rindo, às vezes você cai e chora, sangra, machuca, mas daqui a pouco você tá ali de novo, você não se julga, né? Exato. Imagina uma criança caiu ali, se estatelou, fala, ai, porque eu não sou boa pra isso, eu vou desistir. Não, mas adulto a gente faz isso, então a gente perdeu essa capacidade da criança de ser resiliente, persistente, de seguir em frente, apesar daquilo que acontece, porque a gente ainda tá programada, né, pra aprender as coisas, e a gente muitas vezes vai sem expectativa. Então trazer essa criança de volta é extremamente importante. E assim, não que eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, que hoje eu consigo ter essa linha mestra da minha própria história, né? Mas nem sempre foi assim, enquanto eu ainda não me conhecia o suficiente. Aí quando você me traz a sua criança, gera assim, eu já tinha essas nuances. Então é importante, eu acho que mais do que os nossos planos, os planos dos nossos pais, das pessoas que nos querem bem, a gente se reconectar com os planos de Deus pra nossa vida. E isso é uma coisa que eu venho fazendo. Eu vim entendendo como eu posso me relacionar com Deus? E do último ano pra cá, a espiritualidade tem me revelado, assim, aspectos muito importantes sobre o que eu vim fazer de verdade. Mas é uma busca. Vou fazer 40 esse ano. É uma busca eterna, né? Então eu queria dizer aqui para as mulheres, as pessoas que estão nos acompanhando, não se julgue e não se culpe se você ainda não tem clareza do seu propósito, se você ainda não tem clareza dos seus caminhos, porque na maioria das vezes a gente não tem. E mesmo eu hoje em dia, tendo uma carreira consolidada, tem vários momentos que eu repenso algumas escolhas. E eu investigo os compromissos que eu tenho comigo, primeiro comigo, mas será que realmente eu tô deixando vir essa essência? Porque o ser vir é deixar o seu ser mais profundo vir. Só que se a gente tá ali se cobrando, se julgando, e muitas vezes em momentos desafiadores, não acreditando no nosso valor, a gente não entrega pro mundo que a gente já tem de bom. A gente não consegue desbloquear esse presente que Deus já nos deu e tá esperando a gente ir lá e pegar ele, né? Fala assim, vem cá, você é meu, já tava aqui pra mim. Mas a gente não enxerga que ele tá ali, né? É exatamente isso. Que é uma loucura. A gente se aprisiona. Então, o que eu vejo, assim, de mulheres que eu admiro, que têm muito sucesso, é que elas têm um trabalho interno diário, constante, de perceber quais são as amarras. Quais são essas amarras, porque todo mundo tem. Então, como eu me desvencilio disso, como eu me liberto disso, para que o meu ser possa vir. E é algo que eu preciso fazer até hoje. Então, né, muita terapia, muito autocuidado. Porque é isso, muitas vezes a gente se vê ali num dado momento aprisionada por crenças que a gente nem sabia que tinha, e assim vai ser, né? Mas conforme a gente vai percebendo, criar consciência é o primeiro passo para se transformar. Um aspecto que você considera, entre aspas, negativo sobre você, opa, que bom que você tá tendo a oportunidade de perceber isso. Porque é a partir dessa criação de consciência que você consegue transformar qualquer coisa. Então a gente não deve ter medo de olhar para sombras, porque é esse o processo tem, né? que... Porque mexe, de primeiro ponto, né? Mexe com coisas que talvez você queira deixar quietinha ali, né? Ai, meu Deus, tem uma coisa que eu não quero mexer. Não vou mexer no time que tá ganhando, sabe? Assim, eu não gosto muito dessa frase, não. Porque às vezes o time tá ganhando, podia tá ganhando muito mais, né? Exatamente. E aí você não tá mexendo porque você tá querendo deixar lá, sufocadinho, porque tá dando bom. Você tá conseguindo correr a vida aí sem olhar pra ele. E Só tá que confortável. se você olhasse o quanto você não podia vir mais pro mundo, né? E não é gostoso, né? O autoconhecimento não é um mar de rosas, né? Mas acaba tirando a gente de um lugar muito limitado, em que a gente não consegue entregar o melhor que a gente já é, né? Pensando assim, de forma honesta, porque o que a gente já é já tem muito valor, né? Se a gente fica lá buscando a tal da melhor versão, a gente vai ficar buscando, e aí nunca tá bom, não começo, não. Então fecha a conta, a gente não sai do lugar. Ou cria ali um futuro distante, talvez inalcançável, inatingível, que vai gerar mais ansiedade, mais frustração. E aí não vamos, né? Não avançamos, infelizmente. Hoje eu fui correr cedinho na praia e eu só tinha, assim, 25 minutos. Eu falei, não importa, vamos. E às vezes no fim da corrida eu dou uns gritos. Essa descompressão é importante. Até uma ferramenta para você usar no ambiente de trabalho, às vezes é soltar... Isso é super bom, faz mal bem pra saúde. Só que aí, o que vão pensar de mim, que eu sou louco? Então vai ali no banheiro, de repente. Faz isso de uma forma segura e controlada, mas surte. Pra mim, trazer a sua verdade é a maior forma de conexão possível e cria um vínculo duradouro com quem tá recebendo o seu conteúdo, a sua comunicação, a sua informação. E muitas vezes a gente não quer vulnerabilizar nesse aspecto, não quer falar sobre as dores. Falar sobre o que você tá passando é um ato de maturidade e de protagonismo. E autocompaixão
é um dos elementos mais importantes. Então, ter compaixão com o seu processo, não se exigir demais. A humanidade compartilhada é magnífico quando você se mostra humano e a partir desse movimento você compartilha e traz mais pessoas para esse ambiente que se apoia, que se olha, se enxerga, que se valida. Então, eu diria que esse é o melhor crescimento. As pessoas que vierem vão estar extremamente qualificadas. Mas o negócio mesmo aconteceu a partir do momento em que eu passei a investigar os meus valores inegociáveis, quem eu era, os meus principais atributos e, inclusive, os meus pontos de melhoria através das sombras que a gente revela com essa luz do autoconhecimento. E aí sim a gente vai crescendo como pessoa. Em autocompaixão a gente não consegue ter compaixão com as pessoas à nossa volta. Então é se tratar todos os dias da maneira como a gente gostaria de ser tratado, porque aí sim a gente aprende a ser melhor pro outro e não o oposto. Eu passei muitos anos, vou ser muito franca aqui com vocês. Eu fui a típica menina boazinha, sabe? Mas isso me enjaulou num lugar que eu tinha que ser boa o tempo todo. Percebo que eu tô melhorando. Porque eu tô fazendo melhor pra mim primeiro, eu tô fazendo bem pra mim primeiro. Então eu queria dizer pra vocês, de fato, o protagonismo não é egoísmo. Cuida bem de você, que você vai estar no seu melhor pro mundo e pras pessoas que te importam. E por muitos anos eu me enganei, tentando ser muito boa pra todos, tentando fazer tudo muito bem, que foi uma coisa que você trouxe no começo e não me permitir errar. Isso é muito cansativo. Isso esgota. Então hoje eu erro mesmo, aprendo rápido, tô do meu lado, banco as minhas escolhas e cuidando bem de mim eu consigo cuidar de quem eu amo.